Então, eu vou dar uma dica agora também de algo que eu vejo muito repetido acontecer nas obras de não ficção, nesse caso, que eu leio para dar parecer. Porque eu leio pilhas e pilhas de livros, tanto de livros em inglês quanto em português, de autores que querem ser publicados, e eu vejo uma coisa que se repete mesmo entre gente extremamente qualificada. Isso que é interessante, é um erro que acontece com pós-doutores, digamos assim. Aliás, às vezes, quanto mais qualificada a pessoa, mais a tendência dela é de cair nesse erro, que é escrever livros. Muitas pessoas escrevem livros sobre a sua área de especialidade, seja ela qual for, tá? E querer falar com um público amplo, ou seja, querer falar com um público leigo, mas não saber dosar a linguagem. Ou seja, não saber tomar a decisão de se eu vou falar com um público leigo. O que é um público leigo? É um público que não sabe aquilo que você sabe na sua área de conhecimento. Então, quando você toma a decisão de falar com pessoas que não sabem, você vai explicar alguma coisa da sua área de conhecimento, que, aliás, é uma decisão ótima, recomendo. No Brasil, faltam livros que são chamados livros de divulgação científica, tá? Faltam os livros de pessoas que entendem muito do assunto, mas que traduzam essa compreensão para pessoas que não são especialistas. É incomum isso. Isso existe muito em inglês, existe um pouco menos em francês, mas existe bastante. Agora, em português, não. Parece que as pessoas que sabem muito não sabem traduzir tão bem para aqueles que não sabem, os outros que não sabem. Então, eu recomendo que você, se está escrevendo sobre uma especialidade, veja, não é interessante falar com um público mais amplo que não necessariamente conhece aquilo? Suas chances de sucesso, do seu livro vender, do seu livro circular entre muito mais pessoas, aumentam, né? Você vai falar, em vez de falar com as pessoas que são especialistas do seu campo, você vai falar com pessoas, todas as pessoas do mundo que saibam ler, potencialmente. É claro que você não vai falar com todo mundo, mas todas as pessoas que eventualmente possam se interessar por aquele assunto. Só que você precisa, evitar jargão. O que é jargão? Palavras técnicas. Se você vai usar uma palavra técnica, você precisa explicá-la. Você não pode partir do pressuposto que o seu público saiba uma palavra técnica, caramba. Também você tem que explicar os raciocínios básicos do seu meio. Porque assim, tem gente que acha, não, isso é óbvio. Não tem óbvio. Não tem óbvio em área nenhuma. Tá? Se você está explicando a sua área de conhecimento para um público leigo, isso quer dizer, você tem que se imaginar na posição de uma pessoa inteligente, capaz de ler, porém sem conhecimentos naquela área. Esse é o público leigo ideal. Então, você vai explicar para uma pessoa inteligente, não presuma que ela seja burra, porém, sem conhecimento. Então, você vai ter que explicar, os raciocínios disso aqui são assim. Na nossa área, a gente parte dos pressupostos assim, assim, assado. Isso aqui a gente toma por verdadeiro. Isso aqui é discutido. Ou seja, você explica as bases para que a pessoa consiga ir entendendo. Você quer ver um exemplo disso em ação? Nós temos um muito gritante aqui no YouTube. Um sujeito que faz isso muito bem, que é o Átila Yamarino. Não sei se vocês já viram. Ele está fazendo enorme sucesso falando sobre o Covid. Esse cara é um biólogo, doutor pela USP e tal, muito inteligente, com muito conhecimento, é um cientista. Só que ele entendeu quem é o leigo. Então ele fala de coisas super complicadas, de vírus, né, do que está acontecendo, de uma maneira que uma pessoa inteligente que preste atenção consiga entender. Então, assista, é fácil aí, se você está em frente ao computador, bota aí Átila Yamarino e assista um vídeo dele que você vai entender o que é que você deveria fazer num livro profissional. É exatamente isso, entendeu?
Você não menospreza o leitor, você não insulta o leitor, não considera o leitor burro, mas, ao mesmo tempo, você não presume que ele tem conhecimento nem de jargão, nem de raciocínio, nem de prática, nem de coisa nenhuma da sua área. Tá? Então, você vai dando todo o básico e desenvolvendo o raciocínio para aquele leitor. Quem consegue fazer isso, de modo geral, tem bastante sucesso. Mais sucesso, às vezes, de quem sabe bastante, porém não consegue se comunicar com o público leigo. Não é verdade, Sidney? Sim, é verdade. Você lê bastante não ficção, né? Você não fica meio irritado, às vezes, com um autor que joga uma tonelada de jargão na sua cabeça? Sim, e para quem não é do ramo, a leitura fica confusa, a pessoa não tem a menor condição de... O leigo, né? Ele não tem a menor condição de... Até de compreender o próprio raciocínio, né? Porque ela está mais perdida em tentar entender que as palavras malucas que aparecem na frente. Não é? E às vezes, quando a palavra, o jargão, é usado fora de um contexto habitual, né? Eu outro dia fiz um curso aí que era para ser introdutório, mas ele tinha toneladas de informações que, assim, para mim eram esquisitas, né? Por exemplo, nossa, tinha um monte de coisa, mas uma que eu lembro agora, porque você está em português, né? Eu não lembro as coisas que não estão em português, porque estão esquisitas que eu esqueci. Mas, por exemplo, segurança alimentar. Segurança alimentar são duas palavras comuns em português, mas elas têm um sentido muito específico para quem trabalha com agricultura, para quem trabalha com planejamento de plantações, para quem trabalha com isso. Então, você jogar, né, no caso, no curso que eu fiz, os caras jogavam isso sem explicar. E é um erro, é um erro. Eu até pude deduzir ao longo do curso o que seria, mas, na verdade, algo básico como isso deveria ser explicado no início. E não assim custa como nada, todas né? as... Não custa nada você puxar uma notinha de rodapé ali, né? Nem precisa notinha de rodapé, pode explicar, olha, a segurança alimentar, que pode parecer óbvio, mas pode não, significa, né, você se preocupar com, sei lá, a família ter o suficiente para comer, por exemplo. Sim. Mas, assim, em nenhum momento do curso isso foi explicado, isso foi jogado. E é muito comum isso acontecer entre especialistas brasileiros, que eles, né, estão tão dentro do seu conhecimento que esquecem de levar em consideração pessoas que não têm aquele conhecimento. Então, você precisa traduzi-lo, você precisa explicar, você precisa dar os passos para que a pessoa consiga acompanhar aquilo que você está dizendo e aquilo que você está raciocinando e aquilo que você está argumentando. Aliás, eu recomendo muito que faça isso, porque a sua possibilidade de atingir um público muito mais amplo é enorme. Né? Se você entender o que é o leigo e como falar com o leigo, a chance do seu livro multiplica por 10 a possibilidade de ser lido. E é o que a gente acabou fazendo no próprio livro nosso lá, né, Laura? O Marketing para Autores, que é pensar num público que não está acostumado com divulgação, né, que sempre teve como prioridade falar sobre escrever, né, especificamente. Sim. E a gente buscou isso no nosso livro Marketing para Autores. Trazer as pessoas para leigas, uma área que não é delas, né? Com uma área completamente fora, né? Trazer a pessoa leiga e partir de um zero e ir construindo um conhecimento até chegar ao final do livro. Sempre sabe você fazer isso, é claro, se for esse o objetivo. Se for o objetivo você falar com um grande público, né? Seja qual for a sua área de atuação, sabe? Desde como escovar cachorro até o que é física nuclear, né? E aí, se você quer mudar um pouquinho o público, para um público que já tem um conhecimento bem mais específico, já está mais adiantado no processo, você pode fazer um segundo livro, e aí você já não se dedica tanto a explicar as coisas mais básicas, e aí você toma caminhos, né? Você pega um determinado assunto, um determinado nicho, e desenvolve aquele nicho de uma forma mais aprofundada, né? Mas como editora, eu posso dizer com tranquilidade, faltam muitos livros no Brasil na área de divulgação científica. Sim. Pode escolher a área que você quiser. Falta gente para explicar os primeiros passos, o básico, como se estrutura uma área de conhecimento, ou uma prática, ou uma técnica. Falta isso. A enorme maioria das pessoas sabe fazer, sabe pensar, mas não sabe explicar para quem não sabe. Então,
Se você, como autor, se colocar isso, provavelmente o seu livro terá muito mais sucesso do que se ele for hermético, cheio de jargão, cheio de... Ainda que o conhecimento seja o mesmo, tá? Sim. O nível de conhecimento seja o mesmo. E até passar uma experiência pessoal minha, assim, já trabalhei com muitas editoras técnicas, né? Editoras ou de livro universitário, ou de livros específicos de profissões mesmo, e notei várias vezes em que, assim, as editoras tinham dificuldade para encontrar autores para publicar até. Sim. Então, assim, às vezes, por falta de opção, né, a editora até acaba pegando... como eu tenho contato com revisores também, né, muitos revisores falam, nossa, mas esse livro está muito mal escrito, ou então esse livro não está com muito cuidado na produção geral do texto. Aí dá para ver assim claramente que às vezes é porque não tem muito autor para falar daquele assunto e a editora quer e ela acaba publicando o que tem, né? É verdade, é verdade. E tem áreas assim que são conhecidas por não terem obras que falem com leigos. Por exemplo, direito. É incrível a quantidade de livros de direito que são escritos para advogados, juízes, procuradores, sei lá o quê, porém não para o público em geral, que queira compreender uma determinada área ou queira compreender como é que as coisas acontecem naquela área. Isso é só um exemplo entre milhares, tá? Tem muitas áreas que simplesmente carecem de um livro que informe o básico, informe como é que funciona aquilo lá, né? Direto. Sim, é um mercado que está, um mercado de não ficção, um mercado mais... ele tem espaço, né, para você conseguir publicar por uma editora. Muito, muito. De maneira geral, as editoras procuram em muitas áreas, especialmente as áreas que despertam curiosidade ou os leitores têm necessidade de compreender. E nessas áreas, as editoras muitas vezes saem caçando autores, realmente saem desesperadas, querendo que alguém faça uma obra que seja compreensível para leigos. Então, assim, se você é um autor nessa área, se pensa em escrever sobre algo que você conheça, considere a possibilidade de escrever explicando algo importante, impactante para leigos, né? Sugestão bastante... para facilitar a vida de vocês serem publicados e de fazerem o livro andar. Eu vou te falar, Laura, que só esse insight aqui já valeu a live inteira, viu? Para quem já tem intenção de escrever não ficção, alguma coisa assim, esse momento aqui é sensacional para você abrir um horizonte aí para você, escritor. Sim, que tá aí eu do outro lado. espero que as pessoas entendam, porque elas podem até não acreditar, mas os editores gostariam disso. Aliás, muitos editores traduzem obras porque não encontram brasileiros que escrevam adequadamente para o público leigo. Por favor, pessoas, pensem, obras de divulgação científica são assim chamadas, tá? Então, são obras que explicam para um público mais amplo, não especialista, determinados assuntos. Falta no Brasil. Falta à esquerda, falta à direita, falta em cima, falta embaixo, falta em qualquer área, sabe? Em humanas, em exatas, em biológicas, faltam essas obras no Brasil. Porque uma vantagem que a gente tem aqui no Brasil, né, que esses livros especificamente, às vezes nem sempre o livro gringo ele supre a necessidade do nosso mercado Justamente. específico, né? Porque a realidade lá fora é outra. Assim como o nosso ramo mesmo é assim, né? A realidade editorial da Europa é a realidade dos Estados Unidos é outra e a do Brasil é outra. Né? Sim. Você não consegue transpor, simplesmente pegar um livro americano e traduzir sobre mercado editorial aqui no Brasil. Não vai dar certo. É um outro universo, completamente diferente. Sim. É um outro mundo. Sim. E isso acontece com vários outros ramos, vários outros nichos. Sim, sim. Editores dão preferência a autores brasileiros. Claro, que saibam o que estou falando, né? Eles precisam ter conhecimento da área. Mas o editor vai preferir alguém que está imerso na nossa realidade para falar de algo que os leitores brasileiros vão compreender. Então, assim, muita gente pensa, só se publica estrangeiro e tal. Em muitas áreas publicam-se estrangeiros porque não há autores nacionais escrevendo de maneira adequada. Simplesmente.